pessoal, meu nome é Lucas Mantovani, essa é mais uma edição do CM Watch. Hoje é dia 16 de abril de 2020 e aqui a gente vai comentar as principais notícias do Brasil e do mundo que impactaram negócios, economia, mercados e países. A primeira notícia é que o governo brasileiro definiu ontem, quarta-feira, a nova meta do déficit primário e ela foi aumentada mais do que o dobro, tá? O governo definiu que o déficit primário de 2021 vai ser de 149,61 bilhões e a indicação anterior era de que seria 68,5 bilhões. Então houve um aumento muito grande e com certeza isso daqui é em razão da pandemia do coronavírus, dos efeitos econômicos que isso vai ter, e isso não vai afetar apenas as empresas, mas vai afetar diretamente os estados, né? Esse é o oitavo rombo já, tá, no déficit brasileiro. E no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo indicou que o déficit primário para o governo central seria de 127,5 bilhões em 2022, né, contra ali mais ou menos menos 31,4 bilhões de reais antes, e o rombo de 83 para 2023. Ou seja, para a gente alcançar os 68,5 bi que estavam previstos antes de começar toda essa pandemia, nós vamos precisar de mais ou menos 3 ou 4 anos, para vocês verem como é que os efeitos econômicos disso vão ser graves, tá? A próxima notícia é que o parcelamento de financiamentos por bancos pode, na verdade, dobrar o valor de prestações, tá? A gente viu muitos bancos, inclusive bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, fazendo a pausa no financiamento. Eles suspenderam o financiamento ou prorrogaram o pagamento de algumas parcelas, só que eles não estão contando ou não estão explicando isso claramente para os consumidores, que essas parcelas serão incluídas no final ou serão diluídas ao longo das demais parcelas, e isso, quando a gente está falando de juros, isso pode aumentar exponencialmente o valor de cada parcela. Então, se antes você pagaria R$ 500 de parcela, quando você vai diluir essa parcela ao longo das demais parcelas, em razão dos juros, você pode pagar até R$ 1.000, tá? A medida oferecida pelos bancos por conta da crise faz mutuários, que são aquelas pessoas que estão pegando os empréstimos, pagarem quase o dobro do valor postergado. A pausa de 60 dias, que foi o que vários bancos praticaram agora, no financiamento de imóveis, por exemplo, em razão da pandemia, tem um custo ao mutuário que está pegando empréstimo que não é tão pequeno, é grande. Então tem que tomar muito cuidado com essas medidas, tá? Tem uma simulação que fizeram muito legal, vou explicar para vocês aqui, que foi feita pelo Marcelo Prata, tá? Um especialista em crédito imobiliário e diretor da Wizel. Um financiamento de um imóvel de R$ 500.000, por exemplo, com um saldo devedor de R$ 400.000, se ele postergar 3 parcelas, isso vai equivaler ao pagamento mais ou menos de R$ 11.000. No final do financiamento, o mutuário, que é quem está pegando o empréstimo, vai ter pago R$ 22.000, ou seja, praticamente o dobro, que vai acrescentar ali mais ou menos R$ 10.759. É uma conta muito grande, um rombo muito grande e algo que ninguém esperava. Então, assim, muito cuidado na hora de fazer essa pausa nesse financiamento, na hora de solicitar essa pausa, essa suspensão no financiamento, tá? Se vierem oferecer para você, isso aqui pode inclusive ser discutido posteriormente em uma ação judicial, mas por enquanto é o que nós temos no cenário dos empréstimos. A próxima notícia é uma que revoltou bastante a gente, que a Organização Mundial da Saúde sugeriu que países restringam bebidas alcoólicas durante a quarentena. A OMS, desde que começou essa pandemia, começou essa quarentena, ela está fazendo várias recomendações e eventualmente são contraditórias, como é o caso, por exemplo, das máscaras. Ela no começo não recomendava a utilização de máscaras para todo mundo, mas ela mudou esse entendimento agora e tem estado já aqui no Brasil, municípios no Brasil, que já estão obrigando, com base nas recomendações da OMS, estão obrigando as pessoas a usarem máscaras, inclusive com sujeição a multa se a pessoa não utilizar, tá? De acordo com a organização, com a OMS, os governos e empresas deveriam reduzir a venda de bebidas alcoólicas durante a quarentena pelo coronavírus. Além do consumo excessivo de álcool ser responsável por prejudicar a imunidade do indivíduo, ele também pode ocasionar brigas dentro de casa. É engraçado como sempre vem com boas desculpas, né, para poder justificar esse tipo de medida, né? E a seção da Europa da OMS afirmou nessa quarta-feira, ontem, que bebidas alcoólicas não são úteis para proteger seres humanos contra o novo coronavírus. Em comunicado oficial, a organização declarou que medo e desinformação geraram um mito perigoso de que bebidas com alto teor alcoólico podem matar coronavírus. E não matam. É engraçado. Pelo amor de Deus.
como é que eles podem achar que esse tipo de medida, que esse tipo de recomendação não é autoritária? Como é que eles não percebem isso? Será que eles acham realmente que eles sabem o que é melhor para as pessoas, para os indivíduos? Mais uma vez, a OMS demonstra sua face bastante intervencionista. Isso já aconteceu outras vezes, já aconteceu em outras ocasiões, não é só em razão da pandemia do coronavírus, e é uma instituição que está sob suspeita de vários tipos de problemas, né, políticos inclusive. Então, mais uma vez ela demonstrando essa face autoritária. E tem muito governo que infelizmente vai acatar esse tipo de recomendação e vai aplicar isso seriamente nos estados e governos, tá? Nos municípios, né? E por último, e eu acho que uma das mais legais, uma notícia boa, inclusive, para empreendedores, para empresários, é que, em razão dessa pandemia, houve uma suspensão ou adiamento de vários impostos e tributos. Então, você empresário que está tendo que baixar suas portas, que teve que fechar o seu comércio, que não está tendo o mesmo faturamento que antes, e com certeza não está, tem essa boa notícia, né? E aqui eu vou explicar para vocês quais foram as principais mudanças, né? Que beneficiaram não só empresas, mas também pequenos negócios, microempreendedores individuais, empregadores, empregados de trabalhadores domésticos e pessoas físicas, tá? O governo anunciou uma série de medidas tributárias que adia, suspende ou altera o valor a ser recolhido aos cofres públicos e também os prazos de pagamento ou entrega de declarações. O conjunto de medidas inclui, primeiro, prorrogação do pagamento dos tributos do Simples Nacional. Então, se sua empresa está no Simples Nacional, houve a prorrogação, tá? Adiamento e parcelamento do FGTS dos trabalhadores, também foi permitido por aquelas MPs trabalhistas que a gente viu. Adiamento do PIS, PASEP, COFINS e da contribuição previdenciária. Redução da contribuição obrigatória ao Sistema S. Redução do IOF sobre operações de crédito. Prorrogação do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Houve uma prorrogação, isso vale para a pessoa física, inclusive. Redução de IPI de produtos médico-hospitalares, que é algo óbvio, porque, enfim, a gente vê hoje uma demanda muito grande desse tipo de produto, né? Inclusive a gente viu governos confiscando esse tipo de produtos. Redução de imposto de importação de produtos médico-hospitalares, prorrogação da validade de certidões de débitos e créditos tributários. Então, não somente no processo de pagamento, de reconhecimento daquele crédito tributário, mas também no de declaração houve um adiamento ou uma prorrogação, tá? Todas as notícias aqui a gente vai colocar com a fonte para vocês lá no YouTube, aqui no nosso vídeo do YouTube, na legenda do YouTube. No Instagram também a gente vai fazer o post e no LinkedIn, tá? E se você está no nosso canal do Telegram, você vai receber isso em primeira mão hoje de manhã, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.